Essa é a 15ª aula, segunda sobre exploração. Agora é exploração baseada em problema de valor de contorno, que em inglês a gente chama de BVP, BVP Based Exploration, ou Boundary Value Problem Based Exploration. É a exploração usando campos potenciais harmônicos, então eu vou comentar de novo sobre campos potenciais harmônicos e aí falar de variações e aplicação disso para exploração. Então, campos potenciais harmônicos, como eu já tinha falado na outra aula, lá em planejamento de movimento, consiste na solução da equação de Laplace, né, que diz isso aqui, que é a somatória das derivadas parciais segunda, né, em cada uma das direções, x e y, é igual a zero. A solução dessa equação é uma função harmônica. O que isso significa? Que definindo condições de contorno, de Dirichlet ou Neumann, né, as condições que vão estar no contorno do espaço, dentro do espaço, a função cai linearmente, né, e não tem mínimos locais. A gente viu lá na aula que eu mostrei que, na verdade, isso não é... Na teoria é verdade, na prática existem alguns problemas devido, né, à discretização dos valores, problemas numéricos mesmo, que geram algumas dificuldades no uso de campos potenciais. A condição de contorno de Dirichlet significa definir um valor de potencial constante, né, no contorno. E aí lá a gente viu que era definir obstáculos como um potencial alto e o objetivo, né, no planejamento de movimento, como um potencial baixo. E aí o potencial decaía em direção ao objetivo, o robô seguia o gradiente descendente, né, do potencial até que chegava no mínimo, né, o menor potencial, que era o objetivo. Isso era usando condições de Dirichlet. Nas condições de Neumann era um pouco diferente a definição delas. A gente restringia o gradiente do potencial e não o valor da condição de contorno, né? A restrição era que, né, o produto escalar do vetor normal do contorno e do gradiente tinha que ser zero, né? Então se restringia o gradiente a ser paralelo ao contorno, enquanto que com o Dirichlet o gradiente não, ele segue, né, a mesma direção normal dos obstáculos. Uma das questões de campos potenciais é que quanto mais perto do objetivo, maior a influência desse objetivo, quanto mais longe, menor. E esse era um dos problemas que levava à planificação do campo potencial longe do objetivo, a problemas numéricos. Okay? Funções harmônicas satisfazem o princípio, né, min-max, que garante que não tem o mínimo local dentro do meu espaço. Os caminhos são suaves, livres de colisão, e isso é muito interessante. Com condições de Dirichlet, se minimiza mais ainda a probabilidade de colisões. E o método é completo, né, na teoria. Se existe um caminho, ele vai achar. O problema, como eu já falei, é problemas de, né, discretização e problemas numéricos que podem acontecer. Isso era, né, campos potenciais harmônicos para exploração, para planejamento. Na exploração, que é o objetivo agora, o algoritmo em si não muda. Tá? O algoritmo de cálculo de campo potencial harmônico não muda, vai ser a mesma regra de lá. O que muda é a definição das condições de contorno. Né? O que precisa? O que eu preciso para aplicar campos potenciais harmônicos em exploração? Aqui então os requisitos.
modelar fronteiras entre, né, área explorada e não explorada, modelar essas fronteiras como potencial atrativo, né, ou atrator. Atualizar o mapa regularmente, né, de forma incremental, e computar o campo potencial. Uma das vantagens que a gente vai ter agora com campos potenciais em exploração é que é possível usar relaxamentos parciais do campo, ou seja, usar a solução do campo no instante anterior, no instante t-1, quando o robô estava na posição lá x t-1, usar essa solução como entrada do cálculo da solução no instante t, onde o robô já se movimentou. Tá? E isso acelera a convergência do método. Okay. Para planning, isso não entrava aqui em questão, né, o relaxamento parcial, porque se planejava todo o caminho, o mapa era um só e imutável, planejava o caminho, tendo o caminho, agora é só seguir o caminho. Aqui não, né? Aqui a cada momento vai se calcular um novo caminho porque os objetivos mudam. Tá? A modelagem de fronteiras, que é esse primeiro requisito, a gente vai ver que ela não precisa ser explícita também, porque o que vai dar para fazer é colocar todas as células não exploradas como potencial fixo, como condição de contorno, né, um potencial atrator. Mas somente aquelas que estiverem na fronteira é que vão influenciar as células de dentro, né, as células de dentro da região de atualização, as células que vão ser atualizadas pela equação. Porque as de fora, as que estão mais longe que isso, não vão ter contato direto. Né? As células de fora são condições de contorno conectadas a outras células de contorno. Então, só as que estão diretamente adjacentes ao espaço livre é que vão influenciar. Por isso, isso aqui é fácil de fazer. Isso aqui, né, a atualização do mapa é o mapeamento, né, trivial lá, a atualização de mapas de grid. E isso aqui também a gente vai ver que é tranquilo. Então, aqui tem um exemplo, né, de um mapa que eu tenho obstáculos. Obstáculos são potencial alto. O obstáculo é repulsivo. Né? Em azul aqui é a área explorada. Isso aqui é o que o sensor alcança. Fronteiras aqui, potencial baixo. Então todas essas aqui vão atrair o robô. Aqui dentro, na área explorada, vai ser calculado o potencial. Para qual região que o robô vai ir? Aí depende, o campo potencial vai te gerar isso, né, automaticamente. Provavelmente a região mais próxima, mas isso depende não só da distância para a região, né, de fronteira, quanto também o tamanho dessa região. Né? Se eu tenho aqui uma baita fronteira grande e aqui, sei lá, só uma partezinha de fronteira, apesar de ser mais próximo, o robô pode ser atraído para maior. Né? Exemplo aqui de um processo exploratório. O robô está nessa região. Para qual lado ele vai ir, tanto faz. Desceu, explorou aqui dentro. Né? Então, no início ele tinha isso. Aqui, bem pequenininho, essas flechinhas, são para onde está apontando o campo potencial. Então, nesse caso aqui, o robô vem para cá. Mas se ele estivesse mais para cá, onde eu estou com o mouse, ele viria para a esquerda. Por acaso veio para a direita, desceu, aqui olhou os dois lados, aí subiu. Agora o potencial está apontando para cá. Ok? Como é que é o algoritmo? Né? Por um robô, algoritmo de exploração com campos potenciais, por um robô ali. O método original, esse algoritmo de exploração com campos potenciais foi o Edson que inventou. Usava um robô com sonar, atualizava o mapa, né, o mapa local. Aliás, a atualização era local do mapa, calculava um campo potencial, calculava o gradiente, movia o robô nessa direção e repetia isso
né, até que todo o ambiente estivesse explorado. Aqui está o algoritmo. O que tem de novo aqui? Só a forma como são definidos as condições de contorno, que é células de obstáculo, alto potencial, isso não é novidade, mas isso aqui que é as células de espaço livre, né, são de espaço livre não, de espaço desconhecido, se tornam condições de contorno atratoras. O resto é o cálculo, né, o cálculo do potencial em todas as células de espaço livre já conhecidas, né, atualiza o campo potencial e depois segue o gradiente. Né, a direção está aqui, ó, esse aqui é o gradiente, né, do campo potencial, ele mantém o gradiente unitário, que só te dá a direção, não importa o valor, né, o valor do gradiente, mas sim a direção que ele está apontando. Okay. Exemplo de uma exploração no ambiente simulado, começando aqui. Então ele veio para cá, está explorando todo, né? Aqui é para onde está apontando. Dá para ver que ele nunca aponta para os obstáculos, né? Sempre para o meio do ambiente. E dá para ver que a exploração passa bem no meio do espaço livre. Né? Ela passa longe de obstáculos. Essa é uma das principais vantagens de campos potenciais. Aqui no final da exploração, quando ele volta e termina a última parte que ele não tinha explorado ainda. Mais explorações em ambiente simulado. Aqui, exploração com o robô lá que ele tinha, é só com sonar. Aqui é o mapa de grid, aqui é a trajetória desenvolvida. E uma das coisas que ele analisou foi as diferentes formas de atualização do campo potencial, né, de relaxamento do campo potencial. Ele testou com o Gauss-Seidel e com o SOR, né, que é as Successive Over Relaxation, mudava um pouquinho lá a equação. E aqui, lá no planejamento não fazia tanta diferença qual usar, Gauss-Seidel ou SOR, mas aqui faz. Porque eu já falei lá naquela outra aula que o SOR, as soluções parciais do SOR não são boas, né? Ele não quer dizer que a solução num instante intermediário, sei lá, num instante, vamos supor que eu vou deixar rodando por 100 iterações. Não quer dizer que na iteração 50 o resultado é melhor do que na iteração 20 e na 70 melhor do que na 50. Isso não quer dizer. O SOR, depois de um tempo, ele vai convergir bem, mas enquanto não convergir, não dá para garantir nada. Já o Gauss-Seidel, sim, né? Quanto mais tempo tu deixa, melhor vai ficando e existe essa regra. Então, usando esses relaxamentos parciais, se consegue bons resultados com Gauss-Seidel e já com o SOR não. E na exploração, relaxamentos parciais é fundamental, porque tu já parte de uma solução inicial próxima. E aqui ele mostra detalhes de que erros que o SOR causa, tipo pontos, vetores aqui no gradiente apontando para o obstáculo, porque ainda não convergiu. Padrões distorcidos e tal. Aqui a exploração num ambiente, um ambiente real ali na URGS, com o robô. Ele mapeando tudo, claro que ele revisita várias vezes cada região, mas evita chegar muito perto de obstáculos.